Bem-vindo, bem-vinda ao Diário do Futuro. Por aqui, nós vamos falar sobre as coisas que você pode fazer hoje para criar um futuro mais saudável, significativo e feliz. Quer acompanhar os nossos temas ao vivo? Então segue a gente lá no Facebook e no Instagram, @Escritório do Futuro. Eu vou adorar ter a sua ilustre companhia. Um bom episódio, ótimas reflexões e boas práticas. Até mais! Olá, olá! Aqui no Facebook, tudo certo, pelo que me consta, pelo que me aparece. Aqui no Instagram também, tudo certo, ao vivo e a cores, conectada. Então, boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem está indo para o almoço. Sejam bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo a mais um Diário do Futuro, um espaço para a gente falar sobre o que você pode fazer hoje para criar uma vida, um futuro mais saudável, mais significativo e feliz. Afinal de contas, né? O que a gente vive hoje é o que a gente construiu lá atrás, alguns anos, alguns dias, algumas semanas. Então, que esse possa ser um dia para você se conectar e refletir sobre algo que você pode fazer agora em prol da sua vida, em prol de um futuro mais feliz, mais saudável, mais significativo. Bem-vinda, Giovana, boa tarde. Bem-vinda, Thaís, aqui no Insta. Gente, se vocês puderem me dar um alôzinho, se estão me ouvindo bem, né? Alguém pode estar pensando, mas se você não está interagindo, por que está de fone? Para poder filtrar os sons externos, né? E a qualidade do som da nossa transmissão ficar melhor, um pouco mais limpa. Então, se vocês puderem me dar um ok, que estão me ouvindo bem. Aqui no Instagram também estamos com um fone, então depois a gente pode fazer uma live sobre como fazer live, né? Porque essa é uma questão que tem alguns detalhezinhos técnicos que podem ajudar, mas isso fica para uma live de Diário do Futuro, para o seu empreender, para a sua carreira, para a sua autonomia de presença digital. Hoje nós vamos falar sobre meditação. Por que meditar, né? Então, quem já acompanha o trabalho da Escritório do Futuro, sabe que a meditação, a Thaís respondeu assim, que sim, que o áudio tá bom, obrigada pelo retorno. Mari, bom te ver aqui, bem-vinda. A Giovana aqui no Face também falou que tá tudo bem. Obrigada, gente, pelo feedback. E boas-vindas para quem vem entrando aí. Então, gente, vocês sabem, né, que eu não gosto de ficar fazendo aquela hora no começo da live, esperando as pessoas entrarem, né? Eu gosto de honrar o meu tempo, eu gosto de honrar o tempo das pessoas que estão aqui quando eu começo. Então, eu já chego chegando, eu já chego falando. E quem achar que vale a pena o tempo investido, volta depois e assiste a gravação ou ouve depois o áudio. Então, bem-vindas todos vocês que vão chegando e vamos seguindo com o nosso tema de hoje, que é a meditação. Então, vocês que já acompanham aqui Escritório do Futuro há algum tempo, sabem que o mindfulness, né, é um pilar muito importante no meu trabalho, seja no próprio mindfulness, né, nos programas de mindfulness, seja no empreendedorismo, seja no marketing, seja na psicoterapia. Essa é uma base fundamental do meu trabalho. E para quem já acompanha há mais tempo, também já me ouviu contando algumas vezes essa história do porquê, né? Então, a partir da minha própria transformação, né, pela minha própria transição, né, de carreira, de vida, de estilo de vida. Então, eu trago isso com muita força, com muita fé e acredito muito, né, nos benefícios que isso pode trazer para a nossa vida, para além do que a gente pode imaginar, né? Porque a gente tem uma relação com as coisas sempre de utilidade, né? Como isso pode ser útil para mim, né? E infelizmente hoje em dia, não só para as coisas, mas para as pessoas, né?
como essa pessoa pode ser útil na minha vida, como essa pessoa pode ser útil no meu dia a dia, né? Então, eu acho que o mindfulness vem também para limpar essa nossa sensação, né, de que as coisas têm que estar a nosso serviço o tempo todo e que as pessoas, né, têm que estar ao nosso serviço o tempo todo, né? Nós estamos, nós somos, podemos ser, podemos estar para a vida com abertura, né? E isso é algo muito mais amplo do que a gente pensar somente no mindfulness como uma ferramenta, mas isso a gente vai detalhar aqui na nossa live, né? Ediângelo, bom te ver aqui, bem-vindo. Então, gente, eu gostaria de especificar um pouquinho mais essa história da meditação, né? Embora lá no meu canal do YouTube tenha alguns vídeos que já falem sobre isso, mas, enfim, sempre é bom a gente ir trazendo, né, essa clareza, esse contato, esse esclarecimento, até porque a gente tem bastante coisa pela internet, né? Então, nessa nossa pequena live, nesse nosso Diário do Futuro, eu pretendo fazer um pequeno resumo, né, uma síntese do que é essa história da meditação, e sem nenhuma pretensão de esclarecer completamente, porque é impossível, né, nessa minha meta de estar aqui meia hora falando com vocês, esclarecer, mas pelo menos eu quero deixar o convite, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer é esse conceito, né, do que é meditação, o que é meditar. Então, a gente tem diversas formas, né? E o que a gente tem em comum sobre a palavra, né, meditação, e o que é o meditar, é essa introspecção, é esse momento de contato com a gente mesmo, né? Com o nosso campo, com o nosso interior. Então, meditar é esse momento de você estar consigo, é esse momento de introspecção, seja lá qual técnica que você vai utilizar, né? E aí, quando a gente fala sobre as técnicas de meditação, existem inúmeras, né? Então, milhares talvez, enfim, né? Algumas técnicas utilizam mantras, outras técnicas utilizam visualizações, outras técnicas utilizam uma leitura, né? Então, meditação cristã, meditação transcendental, meditação com visualização, né? Para você trazer algo de positivo, enfim. E aí a gente tem, dentre essas técnicas, o mindfulness também como uma técnica, embora o mindfulness não seja somente a técnica de meditação, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, essas técnicas utilizam de algum caminho, né, alguma ferramenta para te levar para esse campo de introspecção, de autoconhecimento, de contato consigo mesmo, de cultivo de uma mente mais saudável, de cultivo de uma saúde mental e uma saúde emocional, né, de mais gestão emocional, entre outras coisas, dependendo da técnica e da meditação, né? Então, se a gente falar de uma meditação cristã, por exemplo, ela também tem um objetivo, né? Uma intenção religiosa, né? E guarde bem essa palavra, intenção, porque a intenção é fundamental quando a gente senta para fazer a nossa prática, né? Então, meditação é um momento de introspecção, de você estar consigo e de você cultivar, né, esse autoconhecimento, esse momento que é seu com o que você está, né? Existem diversas técnicas de meditação, algumas ligadas à religiosidade, outras não, né? Dentre essas técnicas, a gente também tem a técnica mindfulness, que não é somente uma técnica. Né? A gente entende melhor, né? Praticando, gente. Não é assistindo vídeo e nem live que vocês vão entender o que é mindfulness, é praticando, mas vamos lá. A gente tenta, né, fazer o convite. Então, dentro das técnicas mindfulness, que é a base, né, do meu trabalho, eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho do que não é e do que é o mindfulness e como vocês podem colocar
né, o mindfulness, ou cultivar, eu gosto mais de dizer assim, né, cultivar mindfulness na vida diária. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é sobre o que não é o mindfulness. Glau, bom te ver aqui de novo, hein? Olha, hoje a gente vai meditar, hein? Adriana, bem-vinda. Então, o que não é mindfulness, gente? Pay attention. Atenção plena nesse momento. Mindfulness não é se livrar de nada, né? Então, não é se livrar dos pensamentos, não é se livrar da sua ansiedade, não é se livrar do seu estresse, não é se livrar da sua raiva. Então, quando você vê essas coisas assim, sabe? Livre-se de uma vez por todas da sua ansiedade. Não é mindfulness. Livre-se de uma vez por todas do seu estresse. Não é mindfulness. Porque mindfulness não tem a intenção de transformar a gente em robô. Enquanto a gente for humano, a gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir estresse, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza. A questão é o que eu faço nos meus momentos de estresse? O que eu faço nos meus momentos de ansiedade? O que eu faço com a minha raiva? O que eu faço com as minhas emoções naquele momento turbulento, né? Que a emoção está à flor da pele, como a gente gosta de falar. Então, mindfulness vai ajudar a gente a ter clareza sobre esses momentos e vai ajudar a gente a ter o poder de escolha, a consciência de escolha, o que eu quero fazer nesse momento. E a nossa escolha, a partir do mindfulness, é sempre mais assertiva, no sentido de qualidade de vida, de bem-estar, do cuidado consigo, do cuidado com o outro, né? Então, a gente não vai se livrar de nada com o mindfulness, a gente vai aprender a lidar com as coisas. Até porque a gente tem uma visão muito negativa da ansiedade, né? Que pode ser protetora. A gente tem uma visão muito negativa do estresse, né? Que pode ser positivo, principalmente na nossa vida profissional, né? A gente tem um estresse bom que nos coloca em movimento, que nos faz construir, nos faz ir atrás, resolver, superar desafios. Então a gente também tem que sair dessa dualidade, né? Ansiedade é ruim, é malvada, né? O estresse é ruim, é malvado. Não, né? O adoecedor, né, é o extremo das coisas. Então, de novo, a gente traz Buda, né, o caminho do meio. De novo, a gente traz Spinoza, né, o saudável, né, a justa medida das coisas. Então, um pouquinho de ansiedade nos coloca em movimento, né, nos coloca em alerta em alguns momentos. Um pouquinho de estresse também nos faz seguir em frente, né? Então, a questão é a consciência disso, né? Nossa, eu estou estressado, mas ok, estou conseguindo fazer uma boa gestão, uma boa gestão disso. Opa, não, peraí, está saindo um pouquinho do meu controle, então deixa eu ver o que é isso, deixa eu cuidar, né? Então é sempre essa atenção, essa presença, ok? Com relação às emoções, a mesma coisa, né? A gente tem mania de achar que tristeza é ruim, raiva é ruim, né? Então, todas as nossas emoções, né? Faz parte da nossa condição humana, podem ser boas e podem ser ruins, né? Dentro da nossa mente dual que fica classificando o tempo todo. O que transforma uma emoção em boa ou em ruim? O que a gente faz no momento que a gente sente ela, né? Então, posso estar muito feliz, ficar eufórica e fazer uma M, né? Ou eu posso estar muito triste com algo que aconteceu e a partir daquilo tomar uma ação, fazer uma escolha, né, que eu vá adiante na minha vida, né, que eu evolua e que eu cresça. Então, a gente vai trazendo esse olhar um pouco mais amplo, né, para as coisas e para a própria vida. Então, uma outra coisa que mindfulness não é um treino mecânico e racional de foco e atenção. A gente vê muito isso por aí. Tenha mais foco, tenha mais atenção, seja mais produtivo, mindfulness para produtividade. Não é isso, gente, não é, né? É algo, como eu estou falando aqui, algo muito mais profundo, mais amplo. Você vai ter mais foco e mais atenção se você praticar mindfulness? Sim,
já é comprovado cientificamente. Aí lembra daquela palavrinha que eu falei lá no começo? Intenção. Essa não é a intenção de mindfulness, não do mindfulness em sua essência, né? Em sua verdadeira essência, tá? Então, mindfulness não é um treino mecânico e racional para você ter mais foco, mais atenção e ser mais produtivo no trabalho. Embora isso seja um dos benefícios que você pode usufruir no seu dia a dia. E o que é, então, o mindfulness, né? Aí eu cheguei na parte difícil. Porque dizer o que é mindfulness, gente, né? Muitas vezes a gente tenta colocar em palavras, mas é algo que é vida, né? É amor à vida, é presença, né? Então eu coloquei aqui algumas palavras, né? Abertura e gentileza, amorosidade para cada momento, para cada coisa que a gente vive, né? E parece uma visão muito romântica quando a gente fala isso em palavras. Por isso que a gente sempre diz que mindfulness você só vai compreender a partir do momento que você colocá-lo em sua vida. Porque essas palavras, né, você vai sentir em cada situação, em cada momento. Então a gente tenta dizer em palavras, né? Mas experimente, por favor, e veja o que significa o mindfulness para você, né? E aí, se a gente vai para uma tentativa, né, para uma explicação mais metodológica, considerando os próprios programas de mindfulness e a metodologia que é mensurada, né, no mundo acadêmico, a gente pode dizer que mindfulness, então, a palavra mindfulness, que no Brasil foi traduzida para atenção plena, né, a gente não usa muito. E por que não é muito usado? Porque a atenção plena não traduz o que é o mindfulness em essência, que é algo muito mais amplo do que a atenção focada, né? Então, alguns instrutores, algumas pessoas que trabalham com mindfulness, gostam de dizer consciência plena, né? Talvez remeta um pouco mais ao que é realmente, porque é algo mais amplo a palavra consciência do que a atenção. Por isso que a gente continua usando mindfulness, né? Não é para complicar. Então a gente utiliza para manter um pouco mais do verdadeiro significado da palavra, né? Que é essa presença aberta, gentil, não julgadora, não crítica, né? De cada momento que a gente vive na nossa vida. E é também essa intenção, né, de estar na vida de uma forma mais saudável, mais positiva, mais colaborativa, né, com essa presença para o outro, né, compreendendo essa humanidade compartilhada. Então, uma palavra só cabe tudo isso e muito mais, né? Trazendo para a questão, né, dos estudos e da vida acadêmica, o mindfulness é um estado psicológico. Então, se você está aqui, né, no Facebook ou no Instagram ou no podcast Diário do Futuro, agora lá no Spotify, sigam-me, ouçam-me. Quando você escolhe estar 100% prestando atenção no que eu estou dizendo, né, e não está aqui um ouvido aqui e o outro dedinho lá, né, no outra coisa do note, do computador, enfim, do celular, né? Você está ou lendo um livro ou fazendo uma anotação, né? Se você escolheu prestar atenção, né, direcionar a sua atenção para o que eu estou falando nesse instante, é um estado psicológico de mindfulness. E a partir do momento que a gente traz essa consciência, né, de que a gente pode escolher, então a cada instante a gente vai escolhendo, a cada instante a gente vai trazendo a nossa atenção para o que a gente quer, a gente desenvolve um estado mental de mindfulness, uma mente mais atenta, mais presente, né, mais conectada com o que você está fazendo a cada instante, né? O mindfulness é a metodologia, né, que a gente sabe, os programas de mindfulness de 8 semanas, alguns de 6, né,
quando surgiu era só o MBSR, que era o redução do estresse, né? Mas depois, a partir dos estudos, foram surgindo outros programas, como MBPI, MBRP, MBCT, né? Falando em português, né, gente? MBCT. MBCT, MBPI, MBRP, Mindfulness Self-Compassion. Então, outros programas foram surgindo com algumas particularidades, então alguns direcionados para dor crônica, doença crônica, outros para o tratamento da depressão, outros para prevenção de recaída, né? Então foram surgindo alguns programas, mas a base é o MBSR ou o MBSR, né? Que é o Mindfulness Redução do Estresse, que surge lá em 79, enfim, com o John Kabat-Zinn. Então, essa metodologia, né, esse programa de 8 semanas, ele tem a intenção, né, de nos propiciar essa reconexão com com a nossa habilidade de estar presente, né, e com essa qualidade de presença aberta, gentil, amorosa, compassiva, entregue para o outro, entregue para si, né? Então, essas 8 semanas utiliza de uma metodologia onde a gente faz práticas formais, práticas informais, aprofunda em alguns conceitos, né, do mindfulness, as próprias atitudes, né, que eu acabei de falar aqui, e outras mais, né? A gente vai trabalhando nesse programa de 8 semanas, para que no final das 8 semanas a gente tenha desenvolvido o hábito da prática no nosso dia a dia, e não só a prática formal, quanto práticas informais também, né? Porque a intenção dos programas de 8 semanas não é formar meditadores, né? Compartilhar com vocês a possibilidade, né, de levar o mindfulness para a sua vida diária, seja lá qual for o seu trabalho, seja lá qual for a sua rotina, seja lá qual for a sua vida. Como você coloca o mindfulness na sua vida real, no tempo que você tem, nas coisas que você faz. É isso que o programa de 8 semanas possibilita, né? Esse entendimento e essa prática, essa experiência, tá? E aí eu gosto de complementar, gente. Quem já me viu falando sobre mindfulness já me viu falando isso 10 vezes, mas eu gosto de falar todas as vezes, porque tem gente que não ouviu, e quem já ouviu, ouve com a atitude mindfulness de olhar de principiante, né? Como se fosse a primeira vez. Mindfulness é um estilo de vida, né? Porque a partir do momento que você começa a entender que você pode escolher para onde você direciona a sua atenção, a sua presença, você pode escolher o que você faz com as suas emoções, você pode escolher como você lida com os seus desafios da vida. Você pode escolher estar de uma maneira mais aberta e positiva para a vida, para as pessoas e para você mesmo. Você pode se amar, parar de ser tão autocrítica, se acolher mais, né? Entender as suas limitações, acolher os seus limites, acolher você como você verdadeiramente é. Gente, não tem como você não mudar completamente o seu estilo de vida a partir desses olhares e dessas ações, né? Então, mindfulness é, para mim, um estilo de vida. E a gente vai colocar em tudo, né? No trabalho, em casa, nas relações. Então, existem até estudos sobre os efeitos do mindfulness, né? Para as pessoas que convivem com os praticantes. Então, veja como isso é poderoso, é potencial, né? E é algo que vai se cultivando pela vida, né? Então, ai, gente, é tudo muito lindo, né? Quem fala comigo todos os dias sabe que todos os dias tem esse tema, né? E esse amor e essa gratidão, né? Por essa minha conexão com o mindfulness na minha vida, né? E aí, se a gente falar dos benefícios de mindfulness, né? A gente vê muita coisa, muito conteúdo na internet, muitos estudos, né? Sobre o mindfulness direcionado para condições clínicas, né? Então, para o tratamento do estresse, da depressão, da ansiedade,
da dependência química, enfim, né, diversos outros estudos tem, né, não só sobre psíquico, mas também físico, né, então doenças de pele, do estômago, enfim, tem mindfulness, assim, estudos de mindfulness correlacionado a muitas condições clínicas, né, e que bom, isso é excelente, né, mas tem pouca coisa com relação ao que eu gosto de falar e trazer essa conexão, né, do florescimento humano, então trazendo um pouco da visão da psicologia positiva, né? Então a gente faz um programa de 8 semanas porque a gente está com a vida toda conturbada, a mente barulhenta, cheia de confusão. Faz o programa de 8 semanas, começa a entender como aquilo traz benefícios para a sua vida, começa a praticar na sua vida diária, né? E a partir daquilo é que as coisas começam a brotar, né? Então, você se conectando mais com você, com seus valores, com seu propósito, com a sua essência, com as pessoas, né? Olhando para tudo mais com gentileza, né? Com as infinitas possibilidades, né? da nossa vida. Então, é bom, né? A gente olhar também para esse campo, né? Do mindfulness como um florescimento, como uma conexão, né? Como a clareza de como a gente tem o poder de criar uma vida mais significativa e mais feliz, né? E não enquadrando a felicidade só no tempo do sorriso, né? A felicidade de você também se sentir forte e hábil para lidar com um momento de tristeza, com um momento de desafio, né? Ou um momento para você que você é gentil o suficiente para acolher, né, a sua tristeza e se recolher um pouco, sentir aquilo, né, deixar isso dissolver e você entender o que você pode fazer para seguir adiante. Então, isso é felicidade, não é só a gente estar sorrindo o tempo todo, né? E é a partir dessa continuidade da prática que a gente consegue tomar contato, né, com todas essas possibilidades da vida. Então, é um convite para essa limpeza, né, dos excessos, excesso de barulho, excesso de conexão, excesso de conteúdo, excesso de busca, né? A gente está nesse excesso, eu preciso ser mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ter mais. Então, quebrar um pouco esse ciclo vicioso de Google. A gente é um Google ambulante, está sempre buscando, procurando alguma coisa aqui, né? Então, aquietar um pouco, se entender, se perceber, se conhecer, né? Vislumbrar as possibilidades maravilhosas da nossa vida e seguir adiante cultivando isso, né? Com paz, com inteireza, com integridade, com amor, com gentileza, né? Então, é mais ou menos isso, né? E como cultivar o mindfulness na vida diária, né? Olha, hoje... Falar de mindfulness, gente, né? Hoje eu já tô quase na meia hora e ainda não tô no meio da live, mas enfim, né? A gente vai seguindo a intenção da meia hora. Prometo não passar muito mais do que isso. Como cultivar mindfulness na vida diária? Então, como eu disse, a gente pode cultivar mindfulness a partir das práticas formais, que é a gente sentar, né? Separar um tempo para essa contemplação de nós mesmos, né, e dos nossos processos e da nossa experiência. Mas tem muita gente que fala, eu sou muito inquieta, eu não consigo meditar. Então, tá, como é que você leva isso para a sua vida diária, né? Então, comece com as práticas informais, trazendo a atenção plena, trazendo o mindfulness, a presença para suas tarefas diárias, né? Então, por exemplo, comer com atenção plena. Tem coisa aqui que eu vou falando que parece muito óbvio, mas quando eu vou falando com as pessoas no dia a dia, fala, isso aí não faço, isso aí. Então, comer com atenção plena é uma das coisas que poucas pessoas fazem, né? A maioria está com o celular na mão ou colocou um prato de comida lá muito rapidamente, nem viu o que colocou no prato, não viu a quantidade do que colocou no prato, né? O que colocou no prato não está correspondente ao tamanho da sua fome, ou se tem fome naquele momento, né? Enfim, então,
Comer com atenção plena, comer com mindfulness, e não é só o ato de comer, mas desde um passinho antes, né? Comer pode ser com a atenção plena nos horários, né, normais, né, que a gente vive, né, enquadrando as coisas, né, até horário de comida e tudo mais, mas enfim, isso é papo para outro diário. Pode ser no seu almoço, você chegar, né, no seu restaurante, né, ou se você fez a sua comidinha em casa, como eu tenho esse privilégio, né, olhar, né? Então eu vou desde antes, né, do preparo. Se você vai preparar a sua comida, né, escolha conscientemente o que você vai comer, né? O bem que aquilo vai te fazer, a quantidade que você pode fazer. Coloque o carinho naquele preparo, né? Afinal de contas é para você mesmo ou para sua família. Então isso é praticar mindfulness na vida diária, na alimentação, por exemplo. Se você está na rua, no trabalho, então tá lá no restaurante, né? Tá na fila, já conecta com você, com o seu corpo, com a sua fome, com a sua necessidade de comer. Faça algumas respirações conscientes, investigue a sua fome naquele momento. Ou se você está com fome ou não, às vezes foi comer porque deu meio-dia, né? Se você não for aquela hora, você não vai mais, mas enfim, né? Ou também quando você sente a fome e está mais conectada com o que você precisa fazer e realizar com as tarefas do que o autocuidado com o seu corpo, né? Então, sentir fome, nossa, eu tô com fome. Como é essa fome? É muito, é pouco, é mais ou menos, né? Então vai escolhendo a comida, né? Ao invés de ver tudo aquilo, a gente fala, tem que fazer um prato colorido. Aí a gente vai no self-service e quer colocar tudo no prato. Não, né? Qual é o tamanho do seu estômago, né? Então, qual é o tamanho do seu prato? Tem que ser proporcional ao tamanho do seu estômago, né? O que você vai colocar lá, né? É uma comida mais colorida, saborosa, né? Mais saudável ou não, né? Porque também a gente tem isso, né? Ah, não, para ser mindful eu tenho que ser o tempo todo comer alface. Não, gente. Você pode comer aquele hambúrguer bem gostoso, né? E aquela batata frita se você gostar. Aí é que está a história, né? E se você trouxer consciência para o que você está comendo, talvez você não goste tanto daquele hamburgão e daquela batata frita. O que você está projetando ali é muita emoção, né? E algo que você precisa preencher e que você está achando que o hambúrguer e a batata frita está preenchendo. Mas enfim, isso também é papo para um outro diário. Então vamos voltar aqui para as práticas informais. Comer com atenção plena. Então, coloque a atenção no que você está comendo, né? A Glaucia está falando, né? É bem assim, né? Então, coloque atenção no que você está escolhendo comer, o que aquilo, né, vai trazer para o seu corpo de benefício e a quantidade, o quanto te satisfaz, né? E também quando você começou a comer, esteja lá, né? Deixa o celular de lado. O que você precisa fazer, você precisa fazer. Ninguém vai fazer por você. Então, pode esperar lá alguns minutos, você comer a sua comida, né? Presente, atenta, sentindo o sabor, porque nisso você também está treinando a sua mente para estar mais aberta, presente e apreciativa para cada momento do seu dia. Né? Então a gente está lá treinando a mente, o coração, né, e o corpo para estar presente com gentileza, com amor para o corpo, para a comida, né, para essa apreciação. E nisso você também está treinando a sua mente para estar assim em outros momentos, né, do seu dia. Então não deixa de ser uma prática, ok? Tomar banho mindful, gente, a coisa mais deliciosa. Por quê? Não tem lugar mais propício para nossa mente, né? Se pudesse dar um tamanho, eu nem sei, acho que nem cabia no banheiro, de tanto pensamento, ideia, né? Discursos internos que vem na nossa mente no momento do banho. Então, um banho é um momento assim muito propício para você treinar a regulação da sua atenção. Então, tá lá tomando banho, a mente foi, né, para aquele projeto, aquela ideia, aquele problema que você tem que resolver amanhã no trabalho ou durante o dia no trabalho. Você simplesmente convida de novo a mente, opa, onde eu estou? Estou aqui no meu banho, né? Pega o sabonete, sente o cheirinho.
Pega o shampoo, sente o cheiro, deixa esse cheiro, né, se espalhar pelo seu corpo e essa sensação boa, porque eu aposto que você compra um shampoo muito cheiroso para passar no seu cabelo. Mas você para algum instante do seu banho para sentir o cheirinho daquele shampoo maravilhoso que você comprou, daquele sabonete, né, de lavanda que você comprou para acalmar os ânimos. Então aproveita o momento do seu banho para fazer um momento de conexão com você, com esse bem-estar, com esse autocuidado, né? Passa o sabão, sentindo, olhando o seu corpo, fazendo as pazes com o seu corpo, né? Sentindo esse carinho enquanto você se ensaboa. Temperatura da água, né? Vai sentindo essa água limpando, lavando o seu corpo. Traz presença para o seu banho, tá? Escovar os dentes mindful, né? Então a gente vai, nem sente a força da escova. Então, opa, peraí, tá muito forte isso, tô machucando a minha gengiva, né? Faz um pouquinho mais de leveza, faz mais devagarinho, né? Você é canhoto, escova com a mão direita, né? Enfim, vai fazendo essas brincadeiras e trazendo a atenção plena logo pela manhã, né? O contraste da água com o creme dental, né? Então, traz esse treino da mente para estar onde você está. Conversar com atenção plena, né? Então, a gente tá lá conversando com a pessoa, mas está com a cabeça lá na outra coisa, a outra pessoa que vai encontrar, a outra reunião que precisa participar, enfim, o que precisa resolver, menos lá com a pessoa, né? Então, isso é o maior presente que você pode dar para alguém, né? A sua escuta, a sua presença. E conversar com atenção plena não é só a gente falar, né? É a gente ouvir. Porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa, a gente vai e termina a frase, né? A gente tem que se policiar. Eu mesma me policio muito, mas escapa, né? Porque a gente tem essa mania de completar a ideia do outro, de lembrar de algo que aconteceu parecido, aí você quer contar, nossa, aconteceu isso comigo mesmo, né? Então, a gente vai trazendo essa consciência e esse passinho atrás, né? A pessoa está falando algo, você fala, nossa, aconteceu isso comigo. Então, antes de falar, tenha consciência e ofereça a sua escuta autêntica, gentil para a pessoa, né? Porque isso é perceptível, gente. Se você está conversando com alguém e você não está lá, né? Porque como diz o meu querido John, né? Onde estiver a sua mente, lá você está. Então, se está com a pessoa e está lá em outro lugar, é perceptível, né? A gente sente no campo. Então, esteja presente em uma conversa, ou em todas, né? E enviar e-mail, né? Se a gente for falar no nosso trabalho, por exemplo, enviar um e-mail com atenção plena, né? Então a gente senta lá no e-mail, tem 399 e-mails para você responder, aí você está respondendo um, está pensando no outro. Esteja entregue para aquilo, faça com atenção, com gentileza, escolha as palavras, né? Que essa intenção da resposta seja sempre para a solução do que está sendo apresentado, né? Então, quando a gente traz essa intenção, né, se liberta da intenção de criticar, de julgar, de ter razão, a gente olha para a coisa pura, como ela é, né, e traz a intenção de responder às coisas com né, com uma sugestão de solução, de abertura, enfim, né, um outro jeito, né, de lidar no ambiente de trabalho. Numa reunião, então, ao invés de ir para a reunião já armado para se defender, eu sei como é isso, gente. Estou falando assim de coração por algo que eu já senti muito, né? E eu fico até curiosa para me entender como eu seria hoje, né, no ambiente corporativo. Porque às vezes você vai para aquela reunião já toda protegida, toda, né, na defesa, e aí para se defender você ataca, né? Aí você vai julgando, vai avaliando o tempo todo o que é apresentado, as pessoas, né? Então, vai com mais abertura, né? Isso é mais leve para o nosso dia a dia. E sempre com esse olhar, essa intenção de oferecer uma sugestão de solução, né? E não de ficar caçando bruxa, esmiuçando, mas quem foi o culpado? Não importa, o que importa é resolver, né? Então, para você estar no seu ambiente de trabalho com atenção plena, né, com mindfulness, você pode trazer esse olhar mais aberto, né, para as coisas e estar mais presente para aquilo que você fala, para aquilo que você ouve, para aquilo que você escreve. Muito bem,
40 minutos, nossa, já passamos 10 minutos da minha intenção, né? E aí eu quero convidar vocês para uma pequena prática antes da gente encerrar essa live, porque não é possível falar sobre mindfulness sem oferecer, né, uma prática. É possível, mas eu não acho coerente, né? Então, eu quero oferecer aqui esse momento, convidar vocês para esse pequeno momento de prática. Prometo que não vai ser uma prática longa, será apenas de 1 hora. Mentira, gente! Uma prática assim de uns 2 minutinhos, né? É legal a gente saber o tempo para que a gente possa se entregar, né, para esse momento. Então, eu convido vocês, né? Não vou abrir para pergunta aqui, porque a gente já ficou bastante tempo, mas se você tiver qualquer pergunta sobre mindfulness, sobre como colocar no seu dia a dia, sobre as suas próprias dificuldades ou desafios, eu já tentei, eu estou fazendo assim, assim, assado, não consigo. Então, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento aqui através das nossas redes, né, no Facebook Escritório do Futuro, no Instagram, @Escritório do Futuro, no meu e-mail, adriana@escritoriodofuturo.com.br, e eu ficarei muito feliz de responder as suas dúvidas e ajudar você a cultivar mindfulness mais no seu dia a dia, né? Então vamos lá para esse convite, essa pequena prática. Então, eu gostaria de convidar vocês para colocarem os pés no chão, sentir a presença de vocês conectada nesse momento, essa presença no lugar que vocês estão. E aí você também pode ajustar a sua postura, a coluna, sem gerar nenhuma tensão, né? Não é uma postura ereta e rígida, mas é uma postura ereta de desperta, atenta, disponível, aberta para a vida. E aí, a partir dessa postura mais aberta, mais atenta, você vai levando a atenção para você, para o seu corpo, para a sua respiração, para as sensações e emoções que estão presentes. E você vai fazendo isso com gentileza, abrindo mão de qualquer esforço, porque muita coisa pode estar acontecendo agora. Sons à sua volta, a mente barulhenta. Talvez o local que você esteja não seja tão propício para essa entrega completa. Mas dentro das suas possibilidades e circunstâncias, procure levar o máximo possível a sua atenção para o seu corpo e tomar consciência das sensações, dos sentimentos, do seu estado mental e da sua respiração. Então eu convido você a fazer umas 2 respirações mais profundas. E novamente se conectar com o seu corpo, sentindo as sensações de toque lá nos pés, sentindo a sensação de toque do seu quadril na cadeira, no sofá, onde você estiver sentado. Sentindo a força da sua coluna que sustenta a sua postura. Tomando consciência da sua mente,
abrindo mão da posição de criticar a mente. Eu penso demais, eu me preocupo demais, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo me organizar. Todos esses pensamentos não vão te ajudar em nada. Então abra mão de julgar a mente e acolha com gentileza tudo isso a cada momento que surgir. Porque a confusão mental está aí por algum motivo. O que você precisa fazer é acolher, observar e reconhecer os padrões que te levam para o excesso de pensamento, o excesso de preocupação, o excesso de medo. Reconhecendo os padrões, você vai poder escolher conscientemente como lidar melhor com isso e até mesmo como resolver. Então a gente volta um passinho atrás, que é observar a mente e acolher com gentileza o que se apresenta. Então você pode respirar, reconhecendo o ritmo da respiração. Observar o seu corpo, reconhecendo o ritmo do corpo. E você faz um convite. Mente, corpo, respiração, para se alinharem em um mesmo ritmo, em um mesmo tom. Sem esforço, com gentileza, reconhecendo e acolhendo o seu próprio ritmo. E aí a gente vai encerrando essa pequena prática, sentindo a nossa presença registrada através do toque dos pés, das mãos, do toque da roupa na pele, percebendo o nosso corpo inserido no ambiente em que estamos, ampliando o campo de atenção, incluindo sons, mexendo com gentileza as mãos, os pés, abrindo os olhos se estiverem fechados e voltando para as suas atividades diárias com muita atenção plena. Muito bem. Então, sem quebrarmos esse estado de presença que cultivamos aqui nessa pequena prática, eu vou encerrando essa live, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui comigo, que estiveram desde o começo, que fizeram a prática, agradecendo quem entrou depois. Espero que todos tenham conseguido, né, acompanhar aí a nossa pequena prática. E comunicando também que esse episódio vai estar lá no nosso podcast Diário do Futuro, disponível no Spotify.
Um grande beijo, até a próxima terça, nosso Diário do Futuro. Tchau, tchau.